E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Danilo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Mundo Cão. Bom, galera, antes que me chamem de amarelão e enrolão, tá aqui. Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro. Eu e a Dani, a gente esteve ontem no estúdio do Fernando Grilli, estúdio Santa Rosa, aqui em Araruama, para agendarmos a tatuagem dos 1.500, apesar de já estarmos quase com 2.200. Então, na próxima terça-feira, dia 15, foi o dia que ele arrumou na agenda dele. Estaremos lá para tatuar na minha coxa esquerda o selo do Mundo Cão, conforme prometido. Tá? Então, é só esperar mais um pouquinho. Então, acho que daqui a uns 3 ou 4 vídeos, vocês já vão estar vendo todo o processo da tatu lá. Beleza? Tá aqui. Fernandão, obrigado aí pelo apoio. Bom, rapaziada, hoje a gente vai conversar sobre níveis de energia, tá? Muita gente às vezes me manda umas perguntas que a gente já respondeu em alguns vídeos, mas assim, meu cachorro não me respeita, meu cachorro balança muito o rabo, meu cachorro é muito bobo. E nem sempre o balançar do rabo, nem sempre não respeitar é o que está realmente acontecendo. O que vocês têm que aprender é identificar os níveis de energia do seu animal, tá? Em cima de tudo que eu já li, em cima de tudo que eu já observei, e baseado em muita coisa do guru aí da questão do equilíbrio canino, eu dividi os níveis de energia em 10. Tá? Na medida que a gente for falando, a Dani vai colocando aí no vídeo para que vocês possam ir acompanhando. O nível de energia, ele começa desde o momento mais calmo do animal até o momento mais crítico. Esse flash que vocês viram é que a Dani fica tirando foto para botar no Instagram que ela inventou aí do canal, tá? Então começa do momento mais calmo e submisso do animal até o momento mais crítico de dominância e agressividade dele, tá? Então a gente vai conversar rapidinho sobre eles. Vou tentar passar algumas características de comportamento deles para que vocês possam entender. E só lembrem do seguinte: saindo do estado calmo, todos os outros 9 níveis são consequências diretas do outro. Então vamos lá. São 10 níveis. Primeiro nível é o melhor e o mais ideal, que é o nível de calma do animal, onde ele está mais suscetível a receber ordens, a ser tocado, é o cachorro mais equilibrado, é a questão da submissão plena do animal. Como é que eu sei que o animal está nesse estado calmo? Muita gente fala que é o balançar do rabo. Não. Rabo balançando é sempre estado ou de alegria ou de excitação. Tá bom? Então, um animal muito calmo, tá? Quando ele está sereno, tranquilão, ele está com a orelha caída, respiração super tranquila, o tórax dele está bem relaxado, a musculatura dele está bem relaxada e o rabo dele está para baixo e balançando suavemente. Esse é o ideal, isso é o padrão de equilíbrio que a gente procura. Tá? Então é onde a criança pode encostar, o adulto pode encostar, o idoso encosta, a gente mexe na ração, a gente não tem problema nenhum com o animal nesse estado. Então, primeiro nível de energia, calmo, de submissão. Segundo nível de energia que eu criei, né, que eu categorizo, é o de alegria. É um estado positivo também, mas é um estado que, se a gente não controla, ele desencadeia uma sequência de possíveis problemas. A alegria do animal você vê como? Cheguei em casa, ele tenta pular em mim, e aí já tem um vídeo que eu explico para vocês como acabar com essa questão do pulo, né? Um passo para frente para tirar o equilíbrio dele, um passo para trás para ele não poder se apoiar, levantar o joelho para que quando ele caia, ele bata com o tórax no joelho e sinta um leve incômodo, então ele começa a interromper isso e ignorar o pulo. Mas o animal muito alegre, tá? Ou é felicidade demais ou ansiedade demais, ele vai direto para o terceiro nível, que é a excitação. Como que eu consigo observar a alegria no estado de energia dele, né, no nível de energia? É o rabo balançando demais, para baixo, aquela respiração muito ofegante, língua pendurada para fora, e aquela coisa que ele não consegue muito focar em você. Ele fica meio que desorientado. Né? Ele às vezes roda em torno da pessoa, ele tenta pular, ele dá aquela mordidinha para puxar. Então isso é um estado de alegria. Se você não consegue trazer o animal de retorno para a calma dele, que é como? Eliminando o foco que traz alegria demais. Se é uma questão de saudade, se você dá carinho a ele,
Ele mantém esse nível de alegria porque é uma coisa que está sendo positiva. Estou alegre e ganho carinho. Ou seja, ignore. Dá uns 20 minutos, meia horinha, ele baixa o nível de energia, ele volta a ficar calmo e aí você controla o equilíbrio dele. Do contrário, ele vai pular então para o terceiro nível de energia, que é a excitação. A excitação, ela começa a tomar conta dele. E ele começa a perder um pouco o foco de orientação de comportamento. Ele começa a sair um pouquinho do controle. A respiração fica mais ofegante, a orelha por vezes fica até para cima em algumas raças. Ele dá aquelas corridas e para, aí te olha, ele dá umas outra corridinha, para e olha, e o rabo dele às vezes tem gente que chama de helicóptero, né? Ele fica até girando em torno da própria anca do animal. Se você não consegue abaixar esse nível, ele vai pular para o quarto nível de energia. Mas o quarto nível de energia seria o nível de ansiedade. A ansiedade ela é um pouco crítica, por quê? Ela vem da alegria, tá? Ela vem de uma alegria, de uma necessidade. Porém, se essa ansiedade não for tratada, ela se torna frustração. E aí a frustração só traz coisas negativas. Então a ansiedade é assim, falta exercício para o animal. Né? Você tem um Rottweiler, você tem um Pitbull, você tem um Labrador, você tem um Dálmata, você tem um Doberman, você tem raças esportivas, raças de trabalho, e você não dá a ela essa atenção, que seria o quê? Uma brincadeira no quintal, um desafio físico de carregar um peso maior, ir à rua para passear, ele vai ficando ansioso. E como é que ele demonstra isso? Ele começa a roer coisa, ele começa a fazer xixi demais fora do lugar que ele já está habituado, ele começa a chamar a atenção para ele com latido, com besteira, pega pote de ração, destrói o pote de ração, começa a fazer barulho em excesso. O único jeito da gente trazer ele de volta para o estado de calma é suprindo a necessidade que esse animal tem. Até, pelo menos na minha avaliação, até o quarto nível de energia, que seria a ansiedade, tá? A gente consegue trazê-lo imediatamente para a calma. O animal está ansioso, ele precisa de um passeio? Vamos passear. Assim que ele entra no passeio, ele sai para a excitação, vai para a alegria e vai para a calma. Então você rapidamente traz ele de volta para um estado equilibrado, que é o que a gente quer. Só que se a gente não consegue, por alguma razão, ou por descaso, ou por falta de tempo, ou por falta de conhecimento, atender a essa necessidade para tirá-lo desse nível de ansiedade, perdão, ele vai para o quinto nível de energia, tá, que já começa a se tornar crítico, que é a frustração. Imaginem você. Você é um atleta, você gosta de praticar esportes, gosta de malhar, mas quebrou o pé. Ou por alguma razão não pode mais malhar. Você começa a ficar irritado, porque você fica frustrado por não poder fazer algo que você necessita e gosta. O animal é a mesma coisa. Tá? Só que sair desse estado de ansiedade para a frustração é muito rápido. E se a gente não atende então a necessidade dele, ele se torna frustrado. Características de um animal frustrado: perde o interesse pela brincadeira. Quando brinca, ele não dosa mais os limites físicos, de força. Tá? Ele vai correr, ele acaba batendo em você na corrida. Ele vai disputar um brinquedo com você, apesar de eu já ter dito que não é bom disputar. Ele rosna, ele chega mais forte para pegar uma bola, para pegar um frisbee. Você de repente dá uma correção, ele já te olha de uma maneira diferente. Você chega perto da ração, ele volta, não necessariamente a rosnar, mas ele volta a projetar o tronco sobre a ração, porque ele está ficando frustrado. Então ele começa a querer tomar conta da situação para que ele possa, na cabeça dele, suprir as necessidades primitivas dele. Tá? Então, quando ele entra na frustração, vocês vão ter que começar a fazer um trabalho de reabilitação emocional dele para que ele volte a se tornar calmo. Do contrário, a gente vai para o sexto nível de energia, que é o estresse. Então, o sexto nível de energia, que é o estresse, ele começa a ficar agressivo. Tá? Ele começa a rosnar por besteira, ele começa a se tornar intolerante, tanto a pessoas quanto a animais. Aquele comportamento de ir para o portão, latir demais, que já não era tão corriqueiro para ele, porque ele era calmo e submisso, ele volta a apresentar isso. Achou um pedacinho de pano no chão, coisa que antigamente você iria encontrá-lo intacto
você já não vai encontrar. Esse pano vai estar destruído, o brinquedo que ele gostava de brincar vai estar destruído. Se você pega alguma coisa, encontra alguma coisa com ele, né, na verdade, por exemplo, até esse pano, coisa que antigamente você chegaria e falava, ô, devolve aí, você bota a mão e ele solta, agora ele vai disputar e vai rosnar. Ele começa a ficar mais retesado na sua musculatura, o rabo está sempre para cima e não é oscilando, né, porque o rabinho para cima e balançando é excitação, não é alegria, a alegria é sempre para baixo e balançando. O rabinho dele fica mais para o alto e mais duro, e a visão dele fica um pouco mais compenetrada. Ele fica muito focado. Do estresse, ele pula para o 7º nível de energia, que é a tristeza e a depressão. Para de comer, bebe muito pouco, não quer mais se socializar, e esse é um estado de energia, né, um nível de energia que é muito rápido para ir para o 8º, que é o medo, que é o rabo entre as pernas. Ele não se aproxima de pessoas, mesmo quando chamado. As próprias pessoas do convívio natural dele passam para ele uma imagem ruim. Por que ruim? Porque foram pessoas que deixaram ele estressado por uma frustração que veio de uma ansiedade, porque ele não teve as necessidades atendidas. Então ele para de confiar nessas pessoas. E a partir do momento que ele deixa de confiar, e aquilo que eu sempre falo, cachorro precisa de um líder que demonstre confiança para que ele possa confiar. A partir do momento que ele deixa de confiar em você, ele para de te enxergar como um líder. E a partir desse momento, se você deixa de ser um líder, ele tenta tomar o seu lugar através de agressividade, que seria o 9º nível de energia. Tá? Então essa agressividade, ela começa a se voltar contra você mesmo, o dono do animal. Ele vai te enfrentar em absolutamente tudo, ele vai tentar tomar o seu lugar na casa, seja o seu lugar no sofá, o seu canto na varanda, um brinquedo, ele não divide mais com você, o brinquedo se torna dele. Se você jogava uma bolinha, ele trazia na sua mão, ele pega essa bola e guarda com ele. Se você chegar perto, ele rosna e mostra os dentes. E para tratar isso, gente, é muito complicado, vocês vão ter que, aos poucos, trazê-lo para o ponto de equilíbrio. Como? Muito passeio, para ele voltar a ganhar a confiança de você, muita atividade e muita cumplicidade, para que vocês consigam ganhar a confiança e o respeito dele. Agora, o pior de todos é quando você não consegue fazer isso e o animal entra no que a gente chama de zona vermelha. A zona vermelha é quando o animal ataca deliberadamente, ou seja, propositalmente, o próprio dono. Coisa que animal nenhum faz isso. O animal na zona vermelha, não. Você chega no quintal, ele já tomou posse do quintal. Ele não vai querer você perto do quintal. Então ele começa a latir, ele mostra os dentes. Em algumas raças, eles até arqueiam a coluna. No caso do Rottweiler, ele estufa o peito, ele firma, ele fica olhando para você. Algumas raças, assim como a Rottweiler, eles babam, aquela baba grossa, e o olho, esse fundo branco, no caso do Rottweiler, que chega a ser até um pouco amarelado pelo excesso de melanina, fica avermelhado. Infelizmente, alguns casos são irrecuperáveis. O trauma emocional foi tamanho que a única saída para que esse animal tenha é a eutanásia. Você não consegue mais fazer com que ele confie em ninguém. Porque quando o animal perde a confiança no líder, que era a referência positiva, ele não confia em mais ninguém. Diferente de maus tratos. Quando o animal que é maltratado vai para um ambiente onde ele vai ser bem tratado, ele começa com a desconfiança, mas depois ele se sente à vontade. Tá? Então assim, cuidado. Como eu já falei, eu acho que no segundo vídeo do canal, pensem bem antes de comprar um animal. Percebam se vocês vão poder ter este animal e dar a ele aquilo que ele precisa, que é o quê? Atenção, carinho, exercício, disciplina, boa alimentação, remédios. E se a raça que você quer, ela pode ser comportada dentro daquilo que você tem para oferecer. É o que eu falo, a culpa não é do animal, é sempre nossa. Então avalie. Bom, galera, a ideia era passar um pouquinho para vocês então, dessa avaliação, para que vocês consigam entender de que maneira trabalhar cada coisa. Mais uma vez, muito obrigado. O desafio dos 5.000 está de pé. Quem quiser participar do churrascão aí quando a gente atingir os 5.000, por favor, mandar o nome e um telefone de contato para o contatosmunducão@hotmail.com. Assim que a gente atingir essa marca, a gente vai fazer contato e organizar um churrasco aqui para os 10 colegas do canal que a gente vai sortear dentro do montante todo que se inscreveu. Tá? Muito obrigado. Quem puder deixar o joinha, ajudar na divulgação, compartilhar o nosso canal, a gente é muito agradecido a todos vocês. Valeu, fiquem com Deus, um beijaço e eu fui.